Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste terceiro domingo do Advento, nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 2 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? E Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho nós vemos que João Batista, depois de ser preso, ele fica um pouco em dúvida. Será que realmente Jesus é aquele que eu esperava? É o Messias? E assim ele envia alguns discípulos para perguntarem para Jesus. Jesus ele não dá uma resposta clara e objetiva, mas ele pede que João Batista veja, que João Batista escute todos os sinais que são realizados, tudo aquilo que Jesus fez e faz. Isso é interessante porque muitas vezes nós nos baseamos pelos nossos sentidos. Eu acredito naquilo que eu sinto, naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero. Mas isso é realidade? Isso é verdade? Jesus nos convida a ir além dos nossos sentidos, a ir além dos nossos sentimentos e ver o que é real. Muitos ali na época de Jesus, ficaram fixados nas fraquezas humanas de Jesus, na forma de Jesus não fazer aquilo que os judeus esperavam, nas formas de Jesus não ser aquilo que cada um deles esperavam. Quando eu digo fraqueza, eu não estou dizendo pecados de Jesus, de maneira alguma. Mas a nossa humanidade ela é frágil, a nossa humanidade é limitada. E muitas vezes nós esperamos Jesus, o Messias, como algo desumano, algo contrário àquilo que somos. E Jesus frustrou todos esses. E nós hoje corremos o risco de esperar que Jesus venha na nossa vida de uma maneira totalmente desencarnada, desumana. Jesus, ele pede para João Batista ver a realidade, ver aquilo que estava sendo feito, ouvir o que estava sendo dito. Dessa forma, irmãos, nós somos convidados a deixar de lado os nossos sentimentos enganadores, porque muitas vezes nós nos deixamos influenciar por aquilo que dizem,
aquilo que aparenta diante dos nossos olhos, mas que não é verdade. Jesus, ele vem combater as fake news, né, as mentiras, e nos convida a ver realmente o que é verdade, a ver com os nossos olhos, a ouvir com nossos ouvidos a realidade do Evangelho. E por fim, Jesus nos mostra João Batista, alguém ali no deserto, desprovido de beleza, desprovido de atrativos humanamente falando, mas que proclamava uma verdade, que preparava o caminho para que Jesus viesse. E essa preparação de João Batista foi o convite à conversão. Precisamos converter o nosso coração, precisamos converter a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de ouvir, a nossa maneira de entender o mundo, porque só assim nós vamos reconhecer Jesus que vem, que nos visita, que se coloca em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nesse momento de oração, não baseado em sentimentos, mas baseado na verdade, peçamos a graça de enxergar a verdade, a beleza do Evangelho. Ó Jesus, apresentamos hoje nossa vida em Tuas mãos. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo sentimento, pela tristeza, pela alegria, pelo choro, pela emoção, e assim nós corremos o risco de nos distanciarmos da verdade, da objetividade do Teu Evangelho. Por isso, Senhor, dai-nos a graça de ouvir João Batista e convertermos em nossa maneira de ver, de enxergar e nos relacionarmos com o mundo, para que, convertidos, nós possamos ver a verdade, nós possamos ouvir de verdade a Tua voz, em meio a tantas vozes, a meio a tantos acontecimentos do mundo. E diante da verdade, que nós possamos reconhecer a Tua presença que vem todos os dias e assim seguirmos os Teus passos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su